Todo mundo me ouvindo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. É um prazer poder estar aqui hoje com vocês, com as pessoas que estão aqui presentes na igreja e também com o pessoal que está acompanhando do YouTube. A gente vai ter um tema hoje que eu acho que é um tema central para o período que a gente está vivendo, que é entendendo a soberania de Deus. A gente está num período, que são muitas emoções, como diria o Roberto Carlos, esperança, medo, agonia, temor, são muitas emoções, E tem uma pergunta que é uma pergunta que, para mim, não quer calar nesse momento, Eu acho que é uma pergunta que pelo menos cada um aqui já se fez nesse período, Onde está Deus? Cadê Deus nesse momento, Onde está o Senhor nesse momento que a gente está vivendo como humanidade, A gente tem irmãos que perderam mais de um familiar nesse período, irmãos que perderam empregos, irmãos que estão com negócios em dificuldade, e a gente se pergunta, onde está Deus nesse momento? É uma pergunta que eu me faço. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que essa pergunta é uma pergunta pertinente. Ela não deixa Deus triste. A gente vai ver isso na palavra, que ela não deixa Deus triste. A gente se perguntar e perguntar para Deus, Deus, onde está o Senhor nesse momento? Uma coisa que eu queria falar sobre a pregação, eu pedi licença para a Helenice. A Helenice é a moça que cuida da parte de comunicação da igreja. Ela fez o convite, a arte do convite, e fez um resuminho do texto. E nesse resuminho ela falou assim, a Bíblia vai explicar tudo sobre o tema para a gente. Eu falei assim, Helenice, tira essa parte, porque a Bíblia não explica tudo. Eu até pedi para ela licença se eu podia usar o exemplo. A Bíblia não explica tudo. Ela dá muitos caminhos, muitas direções, e a gente vai tentar explorar alguns aqui nesse momento, mas eu não tenho e a Bíblia não tem resposta para todas as perguntas que a gente faz num momento desse, e a gente faz muitas. Mas vocês vão ver que eu espero que essa pregação, que essas escrituras incentivem cada um a buscar mais a Bíblia, mais oração e encontrar mais respostas em Deus. Amém? Eu queria convidar vocês para uma oração. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, por estarmos reunidos aqui como igreja. Pai, vamos tratar de um tema tão difícil, Pai, que é tentar entender onde o Senhor está no meio das calamidades, no meio das situações difíceis. Eu oro, Deus, que os corações aqui estejam abertos, que os corações das pessoas que estão acompanhando pelo YouTube também estejam abertos, Pai, que o Senhor use a minha vida para poder transmitir aquilo que o Senhor quer ensinar para a igreja. Pai, por favor, eu te oro, Pai, nos ajude, Pai, a termos paz e serenidade em qualquer circunstância, Pai. É um desafio tão grande, mas nos ajuda a ter paz e serenidade em qualquer circunstância. Te oro agradecido em nome de seu Filho Jesus. Amém. Primeira coisa primeiro ponto que eu gostaria de tratar é o seguinte: coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Eu não estou falando pessoas boas, a gente sabe que ninguém é bom, mas coisas ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas que andam com Deus, com pessoas que estão no caminho. E eu queria chamar vocês para abrir a Bíblia lá em Atos 7, 57 a 60.
essa escritura, ela fala sobre Estevão. Se vocês lerem um pouco de Atos, Estevão era um cara incrível, um cara que amava muito a Deus, que pregava a palavra com fervor. Ele era um prodígio na igreja primitiva. E a gente vai ver uma parte aqui, quando ele é preso, e o que acontece com ele. Fala assim: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, um herói da fé, um homem dedicado, foi brutalmente assassinado. A gente tem a expectativa que numa hora dessa, quando ele estava lá para ser apedrejado, que surgissem anjos defendendo ele das pedras e tudo mais, mas não foi o que aconteceu. Ele foi apedrejado e morreu. Essa parte aqui que ele, depois se vocês acompanharem a escritura, a Bíblia fala que ele vê Jesus ao lado de Deus, só ele que estava vendo. Para a plateia que estava ali, para os cristãos que estavam ali, para as pessoas que estavam vendo, era um homem sendo apedrejado. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso é um fato. A vida que a gente vive é assim. A gente lê na Bíblia muitos relatos em que Deus muda o curso de uma tragédia. Por exemplo, quando a gente lê a história de Abraão e Isaque, Deus providencia um carneirinho, e Isaque não é morto. Quando a gente vê a história de Ana, que era estéril, Deus dá um filho para ela, e um filho incrível que foi Samuel. A gente vê Deus abrindo o Mar Vermelho e salvando os israelitas. A gente vê muitas vezes Deus agindo de forma a mudar o curso de uma tragédia. Mas o que eu queria deixar, irmãos, amigos, como fato, é que nós não estamos blindados. Ser um cristão, andar com Deus, não significa que você é blindado, que tem uma carapaça sobre você invisível que vai te proteger de todas as coisas. Mas o que faz a gente lutar é que tem escrituras que aparentam isso, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado, mas nada acontecerá com você. Mas eu queria falar que essa escritura, por exemplo, ela não é a Bíblia toda. A teologia que envolve a Bíblia envolve a contemplação, a harmonização de todas as escrituras. E a gente precisa saber disso, não estamos blindados. Coisas ruins, infelizmente, acontecem com pessoas boas. E durante a pregação a gente vai tentar desenvolver esse assunto, mas eu queria, por enquanto, colocar isso como um fato. E a gente está vendo isso acontecer no nosso meio. Pessoas que perderam emprego, pessoas que tiveram falecimentos na família, profissionais de saúde, como irmãos nossos, cansados, sobrecarregados de tanto trabalho, de tanto ver coisas difíceis acontecendo, os nossos filhos em casa, sofrendo a falta dos amigos, das escolas. Esse é um fato. E aceitá-lo já nos ajuda a ter um pouco mais de paz. Amém? Outro ponto, que eu queria falar são sobre emoções negativas. A gente vive numa sociedade que quer projetar sucesso o tempo todo, A gente vive nessa sociedade, que quer projetar estar bem o tempo inteiro, A cultura do Instagram, do Facebook, as fotos do Instagram e do Facebook sempre são lindas, sempre são perfeitas,
A Viviane outro dia me mostrou uma frase que eu achei interessante, né? Que a mulher hoje não procura só um namorado ou um bom marido, mas ela procura um bom fotógrafo. Né? Aí eles tiraram a foto de um cara tirando a foto da moça. Tem a foto bonita da moça e mostra o cara deitado no chão, todo retorcido para poder tirar a foto boa. E a gente vive nessa sociedade, né? Uma sociedade onde ficar triste é feio, onde ficar com raiva é feio, apesar de Jesus ter sentido todas essas emoções. E ultimamente, alguns irmãos têm perguntado para mim: "Não, Fábio, eu tenho notado ser um pouco triste, né? Principalmente agora com máscara, a gente vê só o olhar, né? Eu nunca tive um olhar muito expressivo, né? A boca ajudava um cadinho, né? Mas nunca tive um olhar muito expressivo. E eu tenho falado, irmãos, realmente não tem sido tão fácil para mim. Tem sido difícil, eu tenho ficado ansioso. Algum tempo atrás, o Miqueias me chamou para poder fazer oferta, ou ceia, eu não lembro. Eu falei: "Ô Miqueias, infelizmente, eu estou tremendo as mãos por causa de ansiedade, então eu prefiro não fazer. Hoje eu não estou, graças a Deus, mas estou me medicando, estou fazendo tratamento com psiquiatra. Mas eu quero dizer, irmãos, que não é errado sentir tristeza, raiva, emoções negativas, e a gente vai ver um salmo onde a gente vê isso muito claramente. Eu pesquisei, não sei se foi Davi que escreveu, na Bíblia de estudo que eu estudei, que eu vi, não atribui a autoria a Davi, mas é um salmo, que eu queria chamar vocês para abrir lá o Salmo 44. Vai ser projetado aqui. Eu não peguei todos os versículos, então, para poder se nortear, você vai vendo os versículos aqui na projeção. Salmo 44, a gente começa a partir do versículo 8. Fala assim: "Em Deus nos gloriamos o tempo todo, e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo do que nos rodeiam. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecidos de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto? Esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Eu li esse salmo, né, no projeto de leitura da Bíblia inteira, e quando eu li, eu compartilhei com o Marcos. E o Marcos até falou assim: "Não, Davi está doido". É muito interessante, porque são várias coisas que ele fala, mas duas me chamaram muita atenção. Ele fala assim: "Deus, o Senhor vendeu o seu povo por uma ninharia". Isso parece para vocês uma coisa respeitosa de dizer para Deus? Parece? Não parece. E várias vezes ele fala assim: "Deus, acorda, o Senhor está dormindo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, o bicho está pegando". E ele ainda fala: "Isso é injusto, porque a gente não deixou de ser fiel, a gente não deixou de seguir o Senhor".
Ele, o escritor aqui, que talvez seja Davi, estava com raiva, estava revoltado e estava triste. Então, irmãos, o que eu queria dizer é: não tenha vergonha de sentir coisas negativas. Não tenha vergonha, não caia na armadilha do sucesso. Você não tem que ter sucesso o tempo inteiro. Só existe alegria porque existe tristeza. Se você não se permite ficar triste às vezes, se você não ora questionando a Deus, dificilmente você vai orar louvando e agradecendo a Deus, porque a sua oração é vazia. E é pertinente sentir coisas desse tipo nesse período que a gente está vivendo. E outra coisa, irmãos, é muito interessante a gente conversar com outros irmãos, orar com outros irmãos, porque a gente vê que não é só a gente que está sofrendo. Essa semana eu orei com um amigo, o Eduardo Honorato, e a gente compartilhou nossas vidas, nosso coração, e eu vi, puxa, eu não estou sofrendo sozinho, tem outros irmãos sofrendo também, passando por dificuldades. O que eu acho que a gente precisa é não se entregar, não se deixar abater, né? Cair em profunda depressão, em tristeza, em inatividade, mas não sinta vergonha de ter sentimentos negativos, tristeza, revolta. Se você estiver sentindo isso, converse com seus amigos e fala com Deus. Fala: Deus, eu não acho justo o que o Senhor está fazendo comigo. Eu estou andando com o Senhor. A gente vê um homem, né, se foi Davi que escreveu, provavelmente foi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, abrindo o verbo com Deus, abrindo o verbo, sendo sincero, sendo honesto, rasgado. Então, irmãos, eu queria te convidar, se você está sentindo essas coisas no seu coração, ore. Você não precisa fazer orações bonitinhas o tempo inteiro. Tem pessoas, e isso aí eu vou falar mais para quem está assistindo a gente como visitante, como convidado pelo YouTube. Tem gente que fala: não, na minha oração eu só agradeço a Deus. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Só agradecer. A Bíblia fala para a gente pedir, fala para a gente abrir o nosso coração. Tem orações de sofrimento intensas. Não é vergonha ter sentimentos negativos e ter dificuldade. Amém? Não é vergonha, não se envergonhe de estar sentindo uma certa revolta, de estar sentindo dificuldades. Um irmão na fé nosso lá, de milhares de anos, sentiu isso, orou e registrou. Está registrado na Bíblia. Então eu acredito que valida a gente hoje. Amém? E por último, eu queria falar de um ponto que é o desejo que a gente tem de entender tudo. A gente tem esse desejo, né? Por exemplo, como vocês sabem, em 2019, meus pais faleceram, se foram, né? Mas eu não sei se eu já falei isso dessa forma aqui no púlpito. Meu pai estava muito mais doente que a minha mãe. Estava num estado muito mais grave, né? E a gente começa a planejar. Então, o que eu planejava? Muito provavelmente meu pai vai partir antes da minha mãe. E aí eu vou trazer a minha mãe para Belo Horizonte com a minha irmã. Vou alugar um apartamento para eles perto da gente. E aí eu imaginei muitas coisas. Vou ajudá-la a comprar móveis, vou fazer uma conta para ela no Uber, para ela poder andar, várias coisas, foi imaginando, né? Até o dia em que a gente estava lá deitado, dormindo de madrugada, tocou o meu celular, eu sabia que era uma notícia ruim, né? E aí tocou o celular da Viviane, que o meu estava desligado naquela noite. E aí, na hora eu falei para a Viviane: foi meu pai? Aí ela falou: não, foi a sua mãe. Eu falei: minha mãe? Como assim?
Minha mãe estava bem, o que aconteceu? E a minha mãe teve, apesar dela estar com câncer mais controlado, ela teve uma parada cardíaca repentina, digamos assim. E quando acontece uma coisa dessa, a gente começa a se perguntar por quê? Por quê? Eu ficava imaginando a minha mãe aqui em Belo Horizonte, curtindo com a igreja, ela era doida para morar em Belo Horizonte, estar perto do netinho dela. E essa pergunta é uma pergunta importante, mas é uma pergunta ao mesmo tempo perigosa, porque ela pode nos conduzir, e ela vai nos conduzir a um labirinto que a gente vai ficar perdido lá dentro. Tem uma escritura, queria chamar vocês para abrir, Eclesiastes 11, no versículo 5. Eclesiastes 11, 5. Espera um pouquinho. Fala assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. É interessante, né, que hoje a gente já até entende como um corpo é formado no interior de uma mulher, né? Os médicos, a gente sabe como funciona, mas naquela época eles não sabiam. Mas ninguém ainda entende bem o caminho do vento, né? O vento tem hora que ele sopra daqui, tem hora que ele para de soprar, tem hora que é um redemoinho. Ou seja, não dá para a gente entender tudo. Não dá. Não é cabível a gente querer entender tudo. Chegou uma hora que eu sofri muito com a morte repentina da minha mãe, foi muito difícil. Mas chegou uma hora que eu tive que falar: Deus é bom, eu confio no Senhor, eu não entendo bem o que aconteceu, mas eu vou confiar. Então, amigos, irmãos, o desejo de querer entender, ele faz parte da natureza humana e ele nos move a sermos curiosos, a estudarmos. Mas como eu falei com a Helenice, né? A Bíblia não vai nos responder tudo, não tem resposta para tudo. Eu vou desenvolver mais esse assunto um pouquinho mais para frente, mas fato é, não tem resposta para tudo. Irmãos, essa primeira parte é a visão do homem sobre a questão, né? E eu acho que se a gente parasse aqui, acho que ninguém ia ficar muito animado, né? Porque talvez eu fiz algumas constatações aqui que muitos já pensavam, provoquei algumas coisas. Eu acho que dessa primeira parte, a notícia boa, de tudo que a gente falou, fora, tudo é verdade, mas que a notícia boa é: você pode sofrer, está liberado. Deus não vai te julgar no inferno porque você está sofrendo, porque você está passando por dificuldades, amém? Amém? Isso é uma boa notícia. A gente tem um Deus que nos compreende, a gente tem um Deus que fez carne, se tornou homem, sabe o que é sentir sede, sabe o que é sentir fome, sabe o que é sentir ansiedade, sabe o que é sentir medo. Deus nos compreende, amém? Agora a gente vai para uma outra parte, que é a visão divina. Como Deus fala sobre esse assunto da soberania dele. E eu acho que vai ser mais animador. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías 55, versículo 8. Fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus fala aqui que Ele, a sabedoria dEle, a visão dEle, é distante de nós, como o céu está distante da terra. Ou seja, é inalcançável a sabedoria de Deus, ou seja, compreender o plano completo, o plano inteiro de Deus. Muitas vezes o que a gente quer é um GPS da vida, né? Por exemplo, quando você está disputando uma vaga de emprego boa que você quer, e aí você dá tudo, você vai com a sua melhor roupa, você acha que a entrevista foi ótima, aí você fica lá na expectativa, esperando uma resposta, e aí o RH da empresa te manda um e-mail: muito obrigado, você é um candidato muito bom, mas nesse momento temos uma escolha diferente. O que a gente faz? A gente dá aquela murchada, né? Mas aí, uma semana depois, aparece uma vaga com salário com 25% melhor e você consegue um emprego. Aí você fala: entendi, Deus, entendi, o Senhor não deu aquele porque o Senhor tinha algo melhor, o Senhor é incrível, o Senhor é bom, eu posso confiar no Senhor, o Senhor tem planos de prosperidade. Mas nem sempre é assim. Se a vida tivesse esse GPS, né, por exemplo, ontem a gente, não foi ontem, que dia que a gente usou o GPS, amor? Aí, para levar o Léo no médico. A gente pegou o GPS, fomos parar lá em Contagem. Eu não conheço muito Contagem. O GPS errou o caminho, para variar. Até o GPS erra o caminho, mas a gente gostaria de ter um GPS espiritual, né? Mas não tem. E é interessante que mesmo assim a gente quer conhecer tudo de Deus, né? É interessante, a gente tem um cachorrinho, alguns conhecem ele porque já foram mordidos por ele. Ele é bonitinho, dá vontade de pôr a mão nele, ele é tipo aquela planta carnívora, sabe? Dá vontade de pôr a mão assim, quando você põe a mão ele morde. Ele já mordeu o Marcos, um tanto de gente aqui. Mas ele é uma peça rara, né? É da família, né? E ele adora andar de carro. Ele ama andar de carro. E outro dia a gente foi almoçar, e aí a gente desceu, eu, a Viviane, o Léo e o Rei. Na hora que a gente chegou na garagem, ele já virou. Ele já fez que virou para ir em direção ao carro. Oba, vou passear de carro. Falei: não, Rei, a gente não vai de carro, né? A gente conversa com ele, né? Não, quem tem cachorro conversa, não tem jeito. Aí puxei ele entendeu que não era o carro e beleza, a gente foi para o restaurante. Mas imagina só, se eu ajoelhasse diante dele e falasse assim: Rei, é o seguinte, nós não vamos de carro porque a gente precisa de vitamina D, a gente está numa pandemia, a gente precisa caminhar é importante para a gente, por isso que a gente não vai de carro. Qual que teria sido o resultado? Ele teria me mordido. Ele não entenderia. Muitas coisas que Deus faz a gente não vai entender. Não vai entender. É fato que essa pandemia, Deus está movendo o mundo de alguma forma. Eu tenho visto muita gente piorando como pessoa nessa pandemia, mas muita gente abrindo o coração, muita gente se quebrantando, muita gente mudando. Deus está usando essa pandemia. Quando começou a pandemia, um escritor que chama John Piper escreveu um livro, Deus e o Coronavírus, e eu comecei a ler. E ele fala categoricamente assim: Deus mandou o coronavírus. Aí eu parei de ler. Porque eu falei: eu não concordo com isso, que Deus mandou o coronavírus. Hoje eu já tenho minhas dúvidas se ele não mandou. Mas permitir, ele permitiu. Porque a gente estava a 100 por hora, a 200 por hora, né? Homem na lua, turismo espacial, medicina bombando, qualidade de vida, e Deus cada vez sendo mais esquecido, e Deus falou: opa, vamos parar esse pessoal, vamos parar. Pobre, rico, preto, branco, indígena, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, vamos parar. Deus fez isso.
Vamos entender tudo? Talvez com o tempo a gente aprenda mais, mas eu acho que a gente só vai entender tudo mesmo no céu, amém? Não dá para entender tudo. Eu vi uma metáfora que eu achei muito bacana, que foi o seguinte, não sei se vocês já ouviram. Uma avó estava fazendo um crochê. Não sei se todo mundo aqui conhece o que é crochê, né? A minha avó faz crochê. É uma agulhinha e ela vai trançando com a mão, né? Em cima da peça é lindo, porque vai montando o desenho, né? Mas embaixo é uma bagunça de linha trançada, cruzada, ponta de linha. E aí o netinho viu a avó fazendo o crochê, mas viu de baixo para cima. E falou: vó, o que é isso que você está fazendo? Que confusão. Aí ela falou assim: sobe aqui no sofá para você poder ver o que eu estou fazendo. Aí quando ele viu, ele falou: vó, que lindo, que incrível. Nós enxergamos a vida como um menininho, muitas vezes, olhando a parte de baixo do crochê, que é desordenado, desorganizado. Mas Deus tem nos mostrado que Ele está fazendo algo bonito, mesmo numa situação como essa. A próxima escritura que eu quero compartilhar fala disso, né? Que Deus usa uma bússola de amor. Deus usa uma bússola de amor. Deus não é um Deus sádico que quer nos fazer sofrer à custa de nada, que quer ver a gente sofrendo, que quer ver a gente brincando com a gente como se a gente fosse Playmobil, como se a gente fosse bonequinhos. Deus não é assim. Essa escritura é muito famosa, Jeremias 29:11. Chamar vocês para abrir lá comigo. Jeremias 29:11. O interessante dessa escritura que ela foi escrita num clima muito parecido com o que a gente está vivendo. O povo de Israel tinha sido feito cativo na Babilônia, e Deus fala para eles: cresçam, se multipliquem, ajudem a nação que vocês estão a prosperar, porque vocês vão prosperar juntos, e daqui a 70 anos eu vou livrar vocês. Eu até falei com a Viviane: mas por que 70? Por que não 55? Deus, por que não 38? São respostas que a gente vai ter. Assim, quando eu chegar no céu, eu quero sentar com Deus e falar: Deus, me explica qual é a da parada. Por que 70 anos? Por que aconteceu tal coisa? Algumas coisas a gente vai ter que aceitar. Mas no meio dessa situação tensa que o povo estava vivendo, né? Pensa bem, foram arrastados das suas casas, foram tirados da sua cultura, muitos foram mortos, muitos estavam presos, muitos estavam passando fome. No meio dessa confusão, Deus falou para eles: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Puxa, essa escritura é tão incrível, dá tanta esperança. E são muitas as escrituras onde Deus nos fornece esperança, onde Jesus fala: olha, não tenham medo, na casa do meu pai há muitas moradas, vocês são a menina dos meus olhos, como a águia protege os seus filhotes quando estão caindo, eu pego vocês. Tem tantas escrituras onde Deus fala: eu amo vocês, não se assustem, eu amo vocês. Vocês estão passando por situações difíceis, mas eu amo vocês. Confiem em mim, eu amo vocês. Amém? E eu queria dar 2 dicas, né, para a gente poder se lembrar da bondade de Deus. Se vocês lerem o início do salmo que a gente leu, o Salmo 44, vocês podem ler em casa, Davi faz isso, que é um inventário de bênçãos, né? Ele começa a lembrar as coisas boas que Deus fez,
as coisas que Deus realizou pelo povo, as coisas que Deus realizou por ele. E eu desafio, amigos, alguém aqui pode levantar a mão que não tem nenhuma história da bênção de Deus em sua vida? Alguém pode levantar a mão e falar isso? Não, Deus nunca fez nada de bom por mim. Alguém pode falar isso? Não pode. Todos nós temos histórias de bênçãos. O problema é que no momento de crise como esse a gente esquece. Eu tenho várias histórias de bênçãos, várias. Para mim, a que mais me toca até hoje foi a questão do Léo, né? Como o Léo nasceu pequenininho, né? O Davi Coutinho foi lá conhecer o Léo quando o Léo estava lá na UTI neonatal, né? Aí o Davi foi positivo, né? Falou, não, ele está bem e tal, ele está respondendo bem. Aí, não sei se você lembra disso, mas recentemente a gente falando sobre esse fato, aí o Davi falou assim, nossa, ele era uma linguicinha. Ele era uma linguicinha mesmo. E Deus protegeu, ainda bem que ele não falou na época, né? Mas Deus protegeu, o Léo está aí saudável. Ontem jogou paintball com os meninos, deu tiro, tomou tiro, está aí, tem seus desafios, como todo mundo tem, mas está saudável, menino inteligente. Quando eu preciso olhar para ele e falar, Deus, aqui está a bênção do Senhor, está a bondade. A gente precisa, irmãos, lembrar das coisas que Deus fez por nós até aqui, porque Deus fez muitas coisas. Todo mundo aqui, se você parar aí por 30 segundos, você vai lembrar de histórias onde Deus mostrou a bondade dele de forma incrível por você. Davi fala, minha alma, se lembre como Deus é bom e fiel. Se lembre, irmão. Lembre-se das coisas boas, da sua história com Deus, na sua caminhada com Deus. Mesmo se você não é um cristão, mesmo se você não lê sua Bíblia diariamente, eu tenho certeza que você tem histórias para compartilhar do quanto Deus é bom com você, do quanto Deus realiza na sua vida. Amém? E outra coisa que eu queria falar, a gente precisa ter gratidão pelas pequenas coisas. A gente tem um vizinho meu lá na rua, e lá onde eu moro, no Palmares, parece que é o bairro dos cachorros, né? É muito cachorro, acho que tem mais cachorro que gente. E aí eu acabei fazendo muitas amizades passeando com cachorro, né? E tem um dos colegas lá que eu conheci, que a gente troca ideia, mas o senhor ele não consegue falar nada de positivo, ele só consegue falar de problema, ele só consegue falar de dificuldade, ele está com tanto medo, com tanto pavor, tão insatisfeito, que ele não consegue. Ele já tomou as 2 vacinas, a esposa dele já tomou, mas ele não consegue ver nada de bom. Isso é triste, irmãos. A gente precisa ter gratidão. Quando eu estou passeando com o cachorro, eu começo a olhar as árvores e falo, puxa, natureza, que coisa boa. Ontem a gente deixou o Léo lá no aniversário do coleguinha, e eu e a Viviane fomos curtir um pouquinho. E aí, eu sou um bom mineiro, né? Eu chego em qualquer bar. A primeira coisa que eu procuro no cardápio é se tem torresmo. E eu pedi o torresmo, aí chegou aquele torresmo, eu falei, nossa, que delícia, que coisa boa. A gente precisa estar alegre pelas pequenas coisas, por tomar um café da manhã, por você ter alguém ao seu lado, pela igreja, por você ter um trabalho, por você estar vivo. Tem tantas coisas para a gente agradecer. Muitas vezes a gente esquece de tudo e só foca nos problemas, só foca na dificuldade. A gente tem que tomar muito cuidado ao que a gente se expõe. Infelizmente, a gente não pode fingir que não estamos numa situação grave, porque nós estamos. Mas também a gente não precisa virar Zé do Caixão, só falar de coisa ruim, só falar de doença, 3ª onda, 4ª onda, cepa marciana. A gente não precisa viver assim. A gente precisa ter equilíbrio e lembrar das coisas boas que Deus tem feito por nós, amém?
Por último, amigos, estou terminando, eu queria compartilhar com vocês a escritura João 14, versículo 27. Abram, por favor. Jesus fala algo chave aqui para a gente. Ele fala: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Escritura incrível, né? Maravilhosa, né? Mas é muito interessante, ele fala: olha, eu tenho uma paz para dar que é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é baseada em quê? Saúde, dinheiro na conta, né? Conta paga. Ela é baseada em coisas ligadas a esse mundo. Essas coisas são ruins? Não. Dinheiro na conta é bom, estar empregado é bom, mas a gente sabe que essas coisas são muito frágeis, né? Ontem eu estava conversando com um irmão, falei: irmão, está trabalhando? Ele falou: cara, eu fui mandado embora do emprego tem 15 dias. A gente, muitas vezes, por mais que a gente saiba que essas coisas não são duradouras, a gente coloca a nossa segurança nelas. E, recentemente, fazendo meu tempo com Deus, me veio Deus me trouxe à mente um pensamento. Sabe quando você está nadando numa piscina ou numa cachoeira, e aí você resolve mergulhar mais fundo? Você resolve: vamos ver como é que é o fundo da piscina, ou como é mais fundo na cachoeira. Eu acho que Deus está nos chamando para a gente ir mais fundo. Sair da superfície do relacionamento com Deus superficial e ir mais fundo. Porque a gente está precisando, a demanda de paz que não vem desse mundo, de uma paz espiritual, está muito alta. A gente ouve cada coisa de caramba, puxa vida, como pode acontecer isso, né? Muitas notícias ruins, né, a gente tem ouvido. E a gente precisa de paz. Não é de paz para poder... até o Miqueias falou isso outro dia. O Miqueias está formando em psicologia, né? Se você estiver totalmente feliz e totalmente tranquilo nesse período, eu tenho uma notícia para você. Você não está bem. Você tem alguma sociopatia, alguma coisa. Não dá para estar totalmente bem nesse período. O pessoal até, acho que o Léo até brinca comigo, quando alguém me pergunta: e aí, como você está? Eu falo: estou na luta, estou perseverando. Não dá para estar totalmente bem, totalmente feliz, totalmente grato. Não é momento para isso. É um momento difícil que a gente está vivendo. Mas a gente precisa, a minha oração é que Deus me dê paz e força suficiente, que dê para mim e que sobre para eu poder ser um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, um bom irmão para os meus irmãos na fé, um bom neto. A gente precisa dessa paz, amigos, da paz que vem de Cristo, da paz que Ele tem para dar. E Ele fala: olha, não a dou como o mundo a dá. Deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. A Bíblia chama Jesus do príncipe da paz. Ele é o dono da paz. Então, se você precisa de paz, procure por Ele. Mergulhe mais fundo nas suas orações. Mergulhe mais fundo na leitura da Bíblia. Chame outros irmãos para orar. Eu e o Marcos já oramos juntos aí algumas vezes por Google Meet. Chame outros irmãos para orar. Se você não puder fazer isso presencialmente, faça por aplicativo, é muito legal. Você vê que o outro irmão também está tendo dificuldades. Ao invés de vocês ficar chorando as pitangas um com o outro, vocês choram com Deus, que é Ele que pode fazer alguma coisa, amém? Irmãos, isso que eu queria compartilhar. Como eu prometi, eu não dei todas as respostas, não dá para dar todas as respostas sobre esse assunto.
Eu espero duas coisas depois dessa pregação. Eu espero ter gerado curiosidade para que você queira pesquisar mais o assunto e especialmente que você busque a Deus. Não busque a Deus de qualquer forma, porque senão você não vai ter força para enfrentar a demanda que a gente tem. Amém? Isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado. Chamar o coral para cantar uma última canção.